Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez, diretamente aqui dos estúdios da Uningá, onde está acontecendo o simpósio Bioinsumos. E eu recebo agora aqui meu amigo que veio lá de Marialva para participar aqui desse importante evento. Lá ele é conhecido como Pop, mas é o Ailton Rojas Pop, técnico agropecuário do IDR Paraná. Ô Pop, seja muito bem-vindo. Kleber, obrigado mais uma vez. Grande parceria aí com a Uningá, IDR. Acho que a gente vem desenvolvendo e criando bastante assunto para apresentar para os produtores da região, né? Bastante material aí que só vem que agregar isso daí. Olha aí que interessante então. E o Pop ele vai falar para a gente sobre os bioinsumos. Na verdade, o que é um bioinsumo, Pop? Kleber, o bioinsumo a gente vem trabalhando há algum tempo com os produtores de Marialva. É aquilo que o produtor ele pode pegar o que ele tem dentro da propriedade, como um esterco, às vezes um resto de cultura, um farelo, colocar lá num tanque, colocar como a gente chama de meio de cultura, um melaço de cana e colocar aerar aquilo lá. Depois de um tempo você pode criar um bioinsumo. Um exemplo prático e fácil. Se você colocar na água, a gente fala água, mas sempre uma água sem cloro, né? Se você colocar na água lá um farelo de arroz e um melaço e colocar uma bombinha de aquário, oxigenar aquilo, você produz o que a gente chama de cauda de bactéria, né? Essa cauda de bactéria, nós fizemos um teste, colocamos para reduzir pH da água. O agricultor ele vai passar às vezes um produto e eles falam, você tem que reduzir o pH da água. Essa cauda de bactéria, nós conseguimos reduzir o pH de 7 para 4, né? Então ela torna um ambiente ácido. Correto? E também a gente aprendeu que uma praga comum a todas as culturas, o ácaro rajado, ele não gosta de ambiente ácido. Então quando você pega essa cauda, coloca na água uma porcentagem aí de 10, 15% e aplica nesse ambiente, ele não gosta, você torna aquele ambiente ácido também. E ele foge, né? Então isso é um bioinsumo. Né? E outros vários, né? Um biofertilizante, você pega o esterco, coloca na água e põe aerar e põe lá um sulfato de zinco, um sulfato de potássio, né? Um outro farelo, isso é um bioinsumo, é um biofertilizante, né? E nós fizemos uma análise disso já, né? O que eu coloquei um monte de coisa lá, eu estou tirando o quê? Então você tem que mandar analisar. Então nós mandamos para um laboratório, veio um resultado, né? O que eu tenho de N, nitrogênio, de fósforo, de potássio, coloquei um sulfato de boro lá, né? O que eu estou tirando de boro? Para que depois você possa, junto com o produtor, analisar aquilo, fazer um cálculo para você fazer uma fertirrigação ou fazer uma aplicação foliar, né? Isso é um bioinsumo. Vocês usam em Marialva já há algum tempo, né? Como é que tem sido os resultados lá? Satisfatórios, maravilhosos. Nós temos o trabalho lá com os produtores orgânicos e na agricultura orgânica existiam algumas lacunas, né? De como usar como eu vou substituir aquele NPK tradicional que eu não posso usar por um bioinsumo, por um fertilizante, né? Que pode ser utilizado. Um inseticida, né? Como que eu vou trocar? O que eu posso usar? E esses bioinsumos vem dando um ótimo resultado. Hoje, tanto que hoje à tarde, às 4h15, vai vir um produtor falar da experiência dele com esses bioinsumos, né? E ele fala, depois que eu comecei a usar os bioinsumos na agricultura orgânica, eu me libertei, né? Então, quer dizer, a gente tem aí ótimos resultados práticos, né, no dia a dia nosso. Principalmente em Marialva, onde se tem uma grande produção de hortifruti, né? De frutas, de hortaliças, com a inserção desses bioinsumos, com certeza a redução dos agroquímicos, um mercado maior, né? Hoje fala-se muito em biossegurança, né? Produtos com menos resíduo. Então a preocupação, o produtor ele tem uma grande preocupação para isso. Ele tem que produzir. Se ele não tem uma alternativa, fazer o quê? Que não tem remédio, remediado está.
Então ele tem que usar, às vezes, um defensivo agrícola ali, um pouco mais potente, né? E ele se preocupa, quanto mais próximo está chegando da colheita, certo? Como fazer isso? Então ele se preocupa com a questão de efeito residual, carência. E com o bioinsumo, ele começa a ter essa maior segurança. Como você falou, em Marialva nós temos uma área considerada de uva, correto? E alguns produtores, usando esse bioinsumo, ele percebe que a planta tem mais resistência a algumas pragas e doenças. O produto final, a fruta, né? Ele vem com um aspecto diferente, né? Como dizer assim, mais bonita, né? Você sente o sabor da fruta diferente, né? Não que ele não vá usar mais os outros produtos convencionais. Às vezes ele tem que usar. Mas ele já está reduzindo. Ele já está reduzindo. Nós temos produtores lá que, com o uso desses bioinsumos, ele já conseguiu reduzir em até 50%, 60%. Olha Né? só. Então, já é prático isso. Só aí ele já tem uma receita maior por estar usando menos produtos Sim. químicos que são caros, né? Sim, ele conseguindo reduzir o uso desses convencionais em 60%, né, ele já consegue reduzir pelo menos o custo de produção dele nesse produto que ele usa, nessa parte, em 40%, 50%. Fora que ele está dando mais segurança para o consumidor, né, que vai comprar e consumir aquele produto. Olha, então, estamos falando com o Ailton Rojas Pop, é o Pop de Marialva. Como é que está a questão da produção de frutas? A gente tem informação que boa parte das parreiras agora tem hortaliças. Procede isso mesmo ou não, Pop? Como é que tá? Kleber, é um ciclo, né? Nós tivemos o ciclo do café, o ciclo do algodão, né? E na nossa região, então... Mas a uva, ela passou também, ela passou por esse ciclo, né? Nós saímos aí de uma área de 1.200 hectares, estamos hoje em 470 hectares, né? Mas caiu por quê? É um conjunto, é mão de obra, né? É preço, é mercado. Nós, até então, a uva que se produzia no Vale do São Francisco, ela era totalmente exportada, né? Houve aí uma crise mundial, essa uva não pôde sair mais para fora, o produtor tem que vender. Então essa uva a gente fala que ela desceu, né? Desceu São Paulo, então ela começa a impactar. E a mão de obra, né? Tá difícil a mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada, certo? Então alguns produtores, eles resolveram migrar e foram para o HF, para a horta, utilizando-se da mesma estrutura, não tirou-se a estrutura, correto? Então ele pode plantar lá uma abobrinha, um pimentão, um pepino, um tomate e, claro, né, abastecer o mercado consumidor regional. Nós temos um Ceasa forte, Maringá, Londrina, né? Então, só que a gente vê que também tem alguns produtores que tirou aquela parreira antiga que ele tinha, menos produtiva, né, e começa a vir com uma nova parreira, novas variedades, até salientando a Embrapa, uva e vinho, né, de Bento Gonçalves, está retornando para Marialva, a gente fala. A uva Vitória e Núbia, elas foram também testadas, e especificamente a Vitória foi lançada nacionalmente como variedade em Marialva, né? Então agora a Embrapa ela está retornando, né? Já foi feitos contatos, projetos, convênios. Então a Embrapa a partir de setembro ela está retornando para nós fazermos novos testes, novas variedades, tanto para mesa, para consumo in natura, como para suco e vinho, né? Então a gente fala que pode ser uma retomada da viticultura em Marialva, né? Olha aí que interessante essa informação em primeira mão aqui a gente trazendo, né? Com certeza. Muito bom, Pop. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a produção de Marialva, sobre os bioinsumos? Eu queria agradecer principalmente a oportunidade, e a gente fala que isso daí nós estamos ainda engatinhando, né? Nós estamos engatinhando, estamos dando os primeiros passos, mas ela tem tudo a dar certo, já deu certo em algumas propriedades. A ideia é crescer esse projeto. E também não podemos deixar de falar das multinacionais, a preocupação das próprias multinacionais com os bioinsumos.
Você vai nessas eventos nacionais, aí, exposições, né? Agora tivemos em Olambra, Expotécnica, e quem foi viu nos estandes das multinacionais lançamentos de bioinsumos. Então as multinacionais também estão preocupadas com esse mercado. Estão preocupadas também com a produção com a produção de frutas, verduras, né? Própria produção de soja, trigo, milho, também estão preocupadas com essa segurança, né? Então você vê as multi também lançando produtos à base de bioinsumos, biológicos, né, especificamente. Muito bom, então falamos com Ailton Rojas Pop, técnico agropecuário do DR Paraná, sediado no município de Marialva. Obrigado mais uma vez, Pop. Kleber, obrigado a você e precisar, estamos aí. Muito bom, então a gente volta em breve com outras entrevistas aqui durante o simpósio Bioinsumos na Agricultura, realizado aqui no município de Maringá.